Nova Semente, bom dia. Bem-vindo você aqui à Nova Semente, que bom que você está aqui conosco. É muito gostoso e é impactante, impressionante cada sábado a gente chegar aqui da frente, olhar para vocês. Uma responsabilidade muito grande, e eu fico pensando nesse mistério, né? Que é o mistério de Deus falar com as pessoas através de canais como a gente, e como Deus fala conosco cada dia, né? Que bom que você veio. Essa é a Nova Semente, é uma comunidade adventista do sétimo dia, e nós existimos para vivermos e proporcionarmos a vocês uma experiência real com Deus. E é para isso que a gente está aqui. Nesse momento todo, cantando, ouvindo tudo que nós ouvimos, participando, você é bem-vindo. Antes de a gente abrir a palavra, hoje eu tenho uma partezinha muito especial e importante. Eu quero chamar aqui à frente o Gustavo Kinderman, que está por ali, e o Bruno Fortes com a Flávia, sua esposa, e o Pedro também, para eles virem aqui à frente. No sábado passado, a gente teve a despedida do Carani. O Carani, durante 2 anos e meio, enquanto estudava teologia, estagiou aqui com a gente na Nova Semente. E o Carani foi, nosso coração foi, uma parte do coração com ele. E hoje nós estamos recebendo aqui essas 4 pessoas, né? Vou começar aqui pelo Gustavo. O Gustavo já está aqui conosco há 1 mês, mais ou menos, circulando e tal, mas hoje é a apresentação formal do Gustavo, né? Que tem idade para ser meu filho e altura para ser meu pai, né? O Gustavo está no 4º ano de teologia e ele está estagiando conosco aqui esse ano. Vai dedicar o ministério dele mais voltado ao trabalho que o pastor Dani Bravo fazia, mais voltado para os adolescentes e jovens, mas também vai estar voltado para a comunidade. Gustavo, é um prazerzão ter você aqui. Obrigado, Deus abençoe vocês. Acho que a gente pode receber assim com carinho, Gustavo. Obrigado, viu, Gustavo? Deus abençoe. E desse lado aqui a gente tem uma família, né? A gente tem o Bruno Fortes com a Flávia e o Pedro, que é o Pedrinho, que está aqui, né? Mais uma criancinha, um tesouro precioso que a gente recebe. O Bruno, ele é formado em teologia e pedagogia também. Trabalhou na área educacional, né? Em 3 escolas, foi diretor de 3 escolas. E nos últimos 3 anos e meio, nos últimos 3 anos, ele estava como diretor administrativo da Clínica Adventista Vida Natural, que a gente conhece como a Clínica de São Roque, né? E vem para trabalhar conosco como no time pastoral, fazendo parte, compondo o time pastoral. Vou chamar o Andrei também, e aí vocês vão ter uma visualização aqui do nosso time pastoral todo. É o time pastoral atual da Nova Semente. Nós trabalharemos juntos, meio que estamos chegando todo mundo junto aqui, né? Eu cheguei já faz 6 meses, parece que não faz, mas 6 meses já. O André está conosco aqui desde o início do ano, 2 meses. Aí Gustavo e o Bruno com a Flávia, como diz ele aqui, há algumas horas está conosco na Semente. Bem-vindos, Deus abençoe muito vocês enquanto vocês estiverem aqui. Essa comunidade é uma comunidade muito carinhosa e vai receber o Bruno também, né, com palmas. Flavinha, obrigado, viu? Contem conosco. Muito obrigado, Deus abençoe. Eles não vão pregar hoje, mas vai chegar a hora deles, né? Daqui a pouquinho eles vão estar aqui também compartilhando com a gente a mensagem. Bom, nós vamos abrir a palavra de Deus e eu vou convidar você para fechar os olhos de novo. Deus amado, nós precisamos da guia do Seu Espírito sobre nós. Eu preciso para que o Senhor fale através de mim, apesar de quem eu sou. E todos nós precisamos para o Senhor nos impulsionar e nos ajudar a recarregar nossas energias
para entendermos seu plano para a nossa vida e praticarmos. Então nos colocamos nas suas mãos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não sou muito ou quase nada da tecnologia e hoje eu tenho um celular aqui para passar meus slides. Eu já me perdi no primeiro culto e tenho tudo para me perder nesse segundo também. Você vê que eu já estou até trocando as palavras, só de ter que olhar para o celular. E quando eu demoro mais de um tempinho, ele aí apaga tudo, eu tenho que ligar ele de novo. Mas vamos lá. O nosso primeiro texto para meditação, primeira carta de Paulo aos Coríntios, é o capítulo 12. É um capítulo do qual eu gosto muito mesmo, porque para mim, ele é um capítulo hilário. Hilário. Paulo fala a respeito da igreja, ele descreve a igreja, faz uma comparação fantástica e depois ele vai para a hilariedade, ele leva para a coisa do engraçado. Embora a gente leia sério a linguagem assim, mas ele leva para o lado do engraçado. Vamos ler, do verso 12 em diante. Ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, ou segundo a vontade dele. Vamos ler o verso 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E vamos parar por aqui. Paulo fala muito mais, eu tenho até um outro sermão sobre isso aqui, mas hoje eu quero enfatizar um aspecto. Esse último que a gente leu, diz assim: todos os membros do corpo são necessários, até aqueles que a gente pensa que são os mais fracos, ou aqueles que a gente reputa como sendo mais fracos. E realmente há muitos membros no corpo que você não fica nem pensando neles, você não lembra nem que existe, é ou não é? Você diz assim: puxa, faz tempo que eu não penso no meu baço. Não, você não está pensando, ele está lá, existe, você tem um estômago, você tem amígdalas, nem todos têm, mas... né? Por exemplo, eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos, não está nesse exato momento pensando que tem a unha do dedão do pé, né? Não está nem, mas ela existe, está lá. Mas eu confesso para vocês que eu tive aí uns dias, não agora, né, mas um tempo na minha vida, que eu passei uma semana, 10 dias, que eu só pensava na unha do meu dedão do pé. Não pensava em outra coisa, só nisso. Porque eu tinha uma unha encravada, é lógico, né? Quando está tudo bem, você nem lembra, mas quando ela encrava, e unha encravada é aquela coisa boba, né? Que quando começa a acontecer, quando ela é um bebezinho ainda, você olha e diz assim: não, isso aí vai sarar, e você dá uma mexidinha. Deu a mexidinha, a coisa piora muito. E se você é como eu, você fica enrolando para cuidar da coisa, ou para ir em quem cuida. E eu fui enrolando até o dia que chegou um sábado e eu tive que passar pelo ridículo de ir para a igreja de terno, com um pé de sapato e outro de chinelo, de dedo. Aí você fala: vou ter que ir. Aí a mulher pressionando, já fazia tempo, vai, e fui na podóloga. Já foi na podóloga aqui, alguém? Para tirar a unha encravada? No meu caso, nessa situação, o dedo já estava desse tamanho, tudo inflamado, aquilo tudo danado, e eu cheguei lá mancando, porque doía muito, eu não fazia outra coisa a não ser pensar no meu dedão do pé. E quando eu cheguei, já vi uma cadeira parecida com um dentista, a associação já não foi boa para mim, né? Aí eu olhei e falei: bom, sentei na cadeira, reclinou, ela tirou o meu chinelo de dedo, e só de passar aquela tira no vão assim, já... Ai, ela... Calma, nem comecei ainda, eu já não gostei da mensagem que ela me mandou, não comecei ainda.
E aí ela começou a passar um líquido, um antisséptico, alguma coisa para limpar. Já doeu um monte, só que àquela altura eu já estava até envergonhado de dizer que estava doendo, então, mas não tinha jeito, porque o pé de vez em quando ele voltava assim, sabe, não tinha nem controle sobre aquilo. Aí ela começou a mexer. Quando ela começou a mexer, comecei a suar. A gente diz suar frio, mas não sei se alguém já suou quente alguma vez na vida. Mas a pressão baixou e eu comecei a suar, bicas de suor, e eu comecei a passar mal. Eu olhei até o momento que ela virou para trás, pegou um negocinho assim, que era um instrumento, que para mim parecia a ponta de um compasso. E ela foi botar aquilo entre a minha unha e o meu dedo. Aí eu já fechei o olho, já não vi mais nada, minha pressão baixou mais ainda, e eu disse para ela: eu vou desmaiar. Aí ela disse: não desmaia não, aguenta aí. Eu digo: eu vou desmaiar. Não, aguenta. Ela ficou naquela assim, e eu segurando, mas eu estava passando muito mal mesmo. E eu disse: eu vou desmaiar. Ela disse: não, já acabou. Quando ela disse acabou, aí a pressão subiu, tal, voltou ao normal. É incrível, né? Aí eu fiquei muito sem graça. Que situação terrível, por causa de uma unha encravada. Pensa bem, né? E eu falei várias vezes para ela que eu ia, ainda prometi, nem cumpri, mas aí eu, quebrando o gelo, eu digo assim: homem é fraco mesmo, né? Ela falou: não, você foi bem forte, a maioria dos homens que vêm aqui desmaiam mesmo. E eu estou sentindo uma risada prazerosa das mulheres aqui, né? Assim, eu senti um prazer na risada de vocês. Mas o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Ele está dizendo assim: olha, mesmo que você diga assim, eu olho para toda essa igreja, para o esquema dela, eu não sou importante. Ele está dizendo assim: não tem como você não ser importante dentro desse contexto. Não tem como. Você se aproximou de Jesus, você decidiu pertencer a essa comunidade, você é muito importante. E se você estiver sofrendo, todo o corpo vai sofrer sim. E você pode usar um monte de desculpa, como quem diz assim: não, eu fiquei doente uma vez, fiquei sem vir um mês, ninguém nem notou a minha falta. Não notou, não. Pode ser que as pessoas não tenham notado, mas o corpo todo... Vou explicar para você. Por exemplo, imagine que a minha perna direita resolvesse dizer para mim assim: escuta, cansei de levar você. E tem mais, você insiste, está sempre acima do peso, não está dando mais. Então esse ano eu vou tirar um descanso, vou descansar. E a minha perna direita decidisse parar de trabalhar. A primeira parte do meu corpo que ia sofrer é a minha axilas, porque eu ia ter que botar muleta, e eu nunca andei de muleta. Eu acho que para quem começa a andar de muleta deve doer um bocado aqui embaixo. Aí você arruma uma cadeira de roda, mas nem tudo você faz na cadeira de roda. Você tem que subir nela, descer dela. Mas tem casos que a pessoa é perna, porque cada um de nós é um membro, é o que Paulo está falando. E diz: é Deus quem escolhe e dá o dom para cada um. Então cada um faz parte desse corpo de um jeito diferente. Tem um que é perna, tem um que é o nariz, tem um que é boca, tem um que é o olho. E um não pode invejar a função do outro, porque todos são importantes, por menor que pareça, é importante. E o meu corpo todinho sofreria, eu faria as coisas muito mais devagar. E eu estava falando de manhã e me lembrei, na hora me veio, do pastor Henry Feiraben, né? Muito conhecido, canadense, evangelista aqui no Brasil, cantou no quarteto Arautos do Rei. O pastor Feiraben, ele sempre teve um senso de humor tremendo. Antes dele falecer, ele ficou doente e teve que amputar uma perna. E a gente tinha sempre muita amizade. E eu conversando com ele depois que ele amputou a perna, dizendo: como é que você está, pastor? Eu disse: eu estou bem. Eu faço todas as coisas que todo mundo faz, só que eu faço muito devagar. Então eu sofro com isso. Ele disse: quando eu acabei de operar, meu irmão foi me visitar, ele contando. Eu digo: E aí ele perguntou: como passou a noite? O pastor Feiraben, canadense, tinha aquele sotaquezinho agradável. Como passou a noite? Ele falava, né? Respondendo ele para o irmão: dormi feito um bebê. Meu irmão disse: então dormiu bem?
Ele diz, não, um pouco dormia, um pouco chorava, um pouco dormia, um pouco chorava. Ele jamais perdeu o bom humor dele, nem nos momentos dele de tristeza. E foi assim até o finzinho da vida dele, né? Mas o corpo todo sofre e para. Ou seja, nós estamos sim interligados. E nesse texto, em outros textos da Bíblia, Paulo vai dizer assim, e Jesus é a cabeça desse corpo. Ou seja, a gente está ligado com Jesus. Nós somos braços, mãos, pernas. Quando Jesus andou aqui, ele caminhava até as pessoas, ele as abençoava. As suas mãos tocavam as pessoas e as suas mãos curavam essas pessoas. A sua boca proferia bênçãos sobre essas pessoas. Ele estava sempre atendendo as pessoas, ele estava sempre onde as pessoas estavam. E nós somos o corpo de Cristo. Eu gosto dessa comparação. Mas eu quero usar uma outra comparação para essa mesma coisa, porque cada comparação atinge um âmbito diferente. E a gente vai lá para João capítulo 10. Abre a sua Bíblia aí, João capítulo 10. É o próprio Jesus quem faz essa comparação. E em João 10, no capítulo 11, Jesus diz, deixa eu só atualizar meu slide aqui, já. Então vamos lá. Jesus fala de um aprisco, e ele diz no verso 11 assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele já esclarece, é uma parábola que ele está falando, uma comparação. E nessa parábola ele diz assim, o bom pastor sou eu, maravilhoso para mim, não sou eu o bom pastor, é Jesus o bom pastor. Você pode esperar tudo de Jesus, Ele é o bom pastor, e eu sou um pastor auxiliar assim como você também é. Todos nós somos pastores e ovelhas nesse grande rebanho. E Jesus começa a descrever com detalhes. Verso 1, ele diz assim, em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Vamos começar a entender o significado dessas figuras que Jesus apresenta nessa parábola. Ele já solucionou a figura maior, que é o pastor. Quem é o pastor mesmo? Vamos lá conversar? Quem é o pastor? Jesus é o pastor. Agora vamos pensar nas ovelhas. Quem são as ovelhas? Nós somos as ovelhas. Entende a conexão? Lá no texto anterior, Jesus a cabeça e nós os membros do corpo, todos juntos formando um corpo. Agora Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas. Estamos ligados como ovelhas dentro de um aprisco. E o que é o aprisco? Esse lugarzinho físico, as 4 paredes onde ficam as ovelhas. É a igreja, é essa comunidade aqui. Nós estamos num aprisco adventista do 7º dia. Existem outros apriscos adventistas do 7º dia e outros apriscos de outras denominações. Estamos num aprisco. Somos ovelhas e Jesus é o pastor. Mas nós somos esse aprisco, o aprisco Nova Semente. Esse é o nome do nosso aprisco. E Jesus começa a dizer assim, para o bom pastor, verso 3, o porteiro abre a porta do aprisco. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Pergunta para vocês de novo agora, vamos lá. Diante disso que Jesus falou, todos nós que aqui estamos, somos ovelhas que pertencemos ao bom pastor? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Sim ou não? Sim. Vocês são decididos, gostei. Mas está tudo errado, não é. Vamos ler de novo aqui, olha lá. Capítulo 10, verso 3. Para este, ou seja, para o bom pastor, o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Quem são as ovelhas? Todas. Nós todos. As ovelhas todas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Agora tem uma diferença entre as ovelhas e as suas ovelhas. As ovelhas dele.
Para a gente entender isso, nós temos que viajar com o nosso pensamento e entender o que acontecia naquela época. Havia apriscos públicos, os pastores de tardezinha vinham trazendo seus rebanhos, e vinha um pastor com 30, outro com 40, outro com 60, outro com 100, 120 ovelhas. Eles traziam as suas ovelhas para dentro do mesmo aprisco e elas se misturavam lá dentro. E eu, que sou leigo, diria assim: e agora? Como é que vai fazer no outro dia para separar essas ovelhas? Ovelha é tudo ovelha. Simples assim. O pastor ia para a porta do aprisco e chamava as ovelhas dele. E aí está dizendo assim: as ovelhas dele ouviam a voz. Todas ouviam, certo? Mas as dele escutavam, reconheciam a voz e correspondiam. O que elas faziam mesmo? Saem. Então elas não ficam dentro do aprisco, elas saem. Ao verso 4: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Então as ovelhas dele reconhecem a voz dele, e por isso elas saem, vão para fora, porque a coisa importante mesmo acontece do lado de fora. É lá fora que está a missão, é lá fora que estão as pessoas. Então o aprisco é o quê? Isso aqui é o quê? Em outras palavras, usando uma outra comparação, isso aqui é um pit stop, só isso. Tem Fórmula 1 amanhã, não? Tem ou não tem? Tem. Aí imagina que amanhã dá a largada, o Lewis Hamilton sai, dá a primeira volta na frente, pole position, eu não sei se ele está ou não está, mas dá a volta, e quando está terminando a primeira volta, ele embica na pista de novo, vê o box e decide parar no box, no final da primeira volta. E ele para. A equipe toda assustada, porque ele não avisou ninguém, e eles chegam e dizem assim: o que aconteceu? Ele fala: nada. Mas o que você está fazendo o que aqui? Ele diz: não é aqui é o box? É. E não é aqui que faz o pit stop? É. Então, vim fazer um pit stop. E ele faz isso em todas as voltas. Para, e para, e para, e para. Vão rescindir o contrato dele por justa causa. Maluco. Como é que alguém quer passar a corrida inteira dentro do box fazendo pit stop? Mas é isso que a gente faz. Maioria das vezes. A gente acha que a corrida é aqui, sendo que a corrida está do lado de fora. A corrida não é aqui. Aqui a gente para só para reabastecer, para trocar pneu. A gente para aqui, é uma paradinha. Pit stop é uma parada rápida, estratégica, para a gente estar do lado de fora. A gente deveria ter uma placa ali fora. Algumas igrejas têm. A missão começa aqui, quando você sai, sabe? Quando você sai, começa a sua missão. A missão não está aqui dentro, a missão está do lado de fora. É por isso que estrategicamente Jesus está dizendo, contando essa parábola, dizendo assim: as pessoas que são minhas, as minhas ovelhas, no meio de todas essas, as minhas, elas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz e elas me seguem. Seguem para onde? Para fora, para o lado de fora. E é ali que Jesus ficava, é ali que ele passava. Mas eu tenho que apresentar uma outra ilustração para vocês. Deixa eu voltar na briga com o celular, quando eu resolver vocês vão ver. Essa é uma ilustração forte, bacana, e que vai nos ensinar muito. Só que ao invés de eu falar sobre ela, eu escolhi um filmezinho, tem um trechinho dele. Assiste esse filme, presta atenção. De acordo com as leis da aviação, uma abelha não poderia voar de maneira alguma. Suas asas são pequenas demais para levantar seu corpo gordinho no chão. Mas a abelha, é claro, voa assim mesmo, porque as abelhas não dão a mínima para o que os humanos acham impossível.
Eu também não, vou te apanhar.
Isso é o que nós somos também. Uma colmeia. Dá para entender, não dá? Lógico. É exatamente isso. Um monte de abelhas trabalhando, cada uma com a sua função, cada um na sua exata função. Coisas funcionando como uma engrenagem tremenda. Aliás, nós temos um rei, eles têm uma rainha, né? E essa é a relação. Numa comparação, Jesus é a cabeça do corpo, no outro ele é o pastor, e nessa daqui ele é o rei, e nós somos as abelhas, trabalhando todos em conjunto. Mas eu tenho que compartilhar com vocês uma outra coisa. Todo mundo tem seus pioneiros, né? Tem pioneiros na igreja Mormon, tem pioneiros na igreja Assembleia de Deus, e tem na igreja Adventista também. Os Estados Unidos têm pioneiros. Se você é da minha idade, você assistiu essa série, que era muito popular na época, Os Pioneiros. Mas vou apresentar para vocês aqui, ou para muitos de vocês, dois dos nossos pioneiros, Tiago e Ellen. Em 1901, os dois estavam na Austrália, e eu vou contar para vocês um sonho que ela teve. Olha, eu sonhei com Deus pelo significado do sonho, e resolvemos nos aventurar conforme a luz recebida. Quando Deus dá uma instrução, o negócio é a gente se aventurar. Meu marido e eu vendemos nossa propriedade, a casa deles. Eles tinham uma casa em Battle Creek, venderam. Isso nos ajudou a construir as igrejas em Oakland e São Francisco. Antes de deixar a Austrália, eu sonhei que estava diante de uma enorme congregação em São Francisco. As pessoas tinham ouvidos para ouvir, corações para atender. Lembra do bom pastor? As ovelhas ouvem a voz. Então, o sonho que ela teve da colmeia, agora começa a se transformar em realidade. Quando nós entramos na igreja em São Francisco, no sábado pela manhã, nós a encontramos lotada, exatamente como está essa aqui agora, na sua capacidade total. Ao ficar diante do povo, eu pensei no sonho e na instrução que me foi dada anos atrás e fui muito encorajada. Ao final do encontro, nós aprendemos com J.O. Corliss, que é o pastor da igreja de São Francisco, que há muitas linhas de esforço cristão sendo levadas adiante pelos irmãos e irmãs de São Francisco. Então veja só, sonhou com a colmeia, agiram, construíram aquelas igrejas, aí voltaram da Austrália, eles foram visitar a igreja em São Francisco, e aí conheceram a igreja, estava lotada, e aí o pastor da igreja começou a mostrar as frentes de trabalho que aquela colmeia executava. Essas obras incluem visitar doentes, desamparados, encontrar lares para os órfãos, trabalho para os desempregados, cuidando com os doentes e ensinando o amor de Cristo de casa em casa, distribuição de literatura, realização de aulas sobre vida saudável e o cuidado aos doentes. Há uma escola para as crianças no porão da igreja, em outra parte da cidade, um lar para trabalhadores, e a missão médica é mantida. Na Market Street, uma rua próxima à prefeitura, há uma filial do sanatório de Santa Helena. No mesmo local, comidas saudáveis são vendidas e há instrução para a reforma alimentar. Você consegue ver a Nova Semente aí? Essa colmeia, organizada com seus ministérios para trabalhar. Naquela época não tinha a rede de educação, eles tinham uma escola, porém, eles tinham outros trabalhos. Nós temos aqui um restaurante, e aí eu começo a pensar em como, na prática, a gente pode ser como esses membros do corpo que chegam até as pessoas e servem as pessoas do lado de fora. Em como nós podemos usar os nossos ministérios para sermos essa colmeia que trabalha não só dentro, porque a colmeia trabalha dentro, mas as abelhas saem também para polinizar e para trazer o material necessário para o preparo do mel dentro da colmeia. Assim que uma colmeia tem o trabalho dentro e tem o trabalho fora. As ovelhas são chamadas para fora e o
corpo de Cristo abençoa as pessoas do lado de fora também, onde as pessoas estão. E aí eu já começo a sonhar um monte de coisa. E eu começo a ficar arrepiado com essas coisas. Quando eu vejo a maravilha que foi essa missão desse pessoal do Maranata, lá na Índia, e eu olho para a missão como ela é importante lá, e ela reflete na importância que a missão tem aqui. Porque você e eu hoje somos missionários no centro de São Paulo, no coração de São Paulo. E aí eu começo a sonhar, puxa, será que aqui do lado tem crianças que precisam de reforço escolar? E será que eu tenho aqui pessoas capacitadas para oferecer em algum momento da semana 1 hora do seu tempo para dar reforço escolar e eu montar um ministério aqui para o reforço escolar? Será que eu tenho aqui ao redor alguém que tem problemas financeiros? E com certeza eu tenho gente aqui capacitada para a gente fazer um ministério ajudando as pessoas da comunidade a saírem de dívidas, por exemplo. Os endividados, dando palestra e dando consultoria, 1 hora, 2 na semana, ajudando essas pessoas. Quantas pessoas precisam hoje sair das suas dívidas? E que mão de obra tremenda a gente tem aqui. Será que aqui do lado tem pessoas, pais que têm filhos dependentes químicos? Seja de droga, seja de álcool, cigarro, alguma coisa. Será que nós temos? Sabe, existe um ministério que se chama Amor Exigente, e a gente poderia aqui dar um acompanhamento para pais que têm filhos presos nas drogas, por exemplo. A gente poderia fazer, quem sabe, um outro ministério aqui, que oferecesse uma ajuda para as pessoas, que se chamasse, quem sabe, Como Deixar de Engordar. Eu iria ajudar nesse ministério. Ia ser uma coisa maravilhosa. E nós não temos pessoas aqui capacitadas para isso, além dos nossos cursos de saúde, de culinária saudável, além de inúmeros ministérios, como por exemplo o passeio de bike, que já é realizado, ou seja, uma multiplicação desses ministérios, sendo que a gente começaria a servir a comunidade, nos misturar com a nossa comunidade. Eu sonho aqui com 10, 20, 30 ministérios a mais, por que não 50? Servindo para fora. E a gente investindo o nosso tempo e os nossos talentos, como diz lá em 1 Coríntios, né, que nós lemos, 12, o Espírito distribuiu os talentos como lhe aprouve, os dons. Ele escolheu, e cada um tem talento numa área. Por isso é maravilhoso ver em quantas áreas nós podemos servir a nossa comunidade. E a partir do momento que nós servimos a comunidade, em que elas vêm aprender aqui dentro, ou que nós vamos até elas para servi-las, quantas portas de entrada nós vamos abrir para o conhecimento do Evangelho. E o que me motiva a isso? O que motiva você a isso? Primeiro, o Espírito de Deus toca o seu coração, que eu sei que Ele toca. E diz assim, você não está aqui por acaso. Você não pode ficar parado. Você não pode simplesmente aqui vir cada sábado e dizer, já fiz a minha parte. Eu preciso de você. Você é mãos, braços, pernas, boca, olhos, nariz de Jesus. Você e eu. Mas sabe, tem uma coisa que me motiva muito, muito, muito mesmo. Sabe, a gente teve uma época na minha vida, um tempo que a gente guardou um dinheiro, foi não muitos anos atrás, aí fazia um tempo que eu não, eu nunca tinha comprado um carro 0 quilômetro, e a gente guardou um dinheiro para comprar um carro, e fui e comprei um Etios, né? Aí, aquele carro, no primeiro mês, bateram na lateral dele, foi um motoqueiro. Depois de uns 2 meses, guardando o carro na garagem, a pessoa que estava guardando o carro na garagem, eu estava visitando os familiares, aí foram guardar o carro e pronto, e foi na parede o carro. Já acabou com a frente do carro, todinha. E depois de mais alguns meses, naquele mesmo ano, veio uma mulher atrás e encheu a traseira do carro, até ficou amassado do lado, na frente e atrás. Uma maravilha. E um dia alguém disse, esse carro é bichado. E olha, e a gente, a Maricel e eu, a gente em geral não recebe nem multa. A gente faz o licenciamento do carro sem receber multa. Aquele ano foi tremendo.
Já não passou na sua cabeça que esse ano está bichado? Você olha e fala assim, uau, que ano. Ainda mais quando a gente passa por uma semana como essa que a gente passou. E as coisas acontecendo assim ao nosso redor, tão pertinho com gente como a gente. Enchente, de repente todo mundo perde tudo, depois aquela coisa na escola, e não é aqui só, é no mundo, né? É avião caindo, é ciclone na África, meu Deus do céu. Aí a gente pode simplesmente se esconder atrás dos fatos e dizer assim, tá, a Bíblia falava disso, Jesus disse, que quando chegasse perto do fim as coisas aconteceriam mesmo, né? Essa é uma maneira de eu ver e assistir passivamente tudo isso, mas a pergunta não é essa. A pergunta mesmo que eu começo a fazer para mim é, e aí? Onde eu me encaixo nesse todo? O que eu posso fazer para aliviar as pessoas do sofrimento? O que eu posso fazer para mostrar para as pessoas que existe um caminho melhor? Ou melhor, será que esse caminho está sendo melhor para mim mesmo? Como eu digo, essa é a nova semente e a gente está aqui para proporcionar uma experiência real com Deus para você, mas para nós também ela tem que ser uma experiência real. Sabe, eu não consigo ficar sentado e nem ficar aqui nesse púlpito falando da vida eterna como se essa vida aqui não existisse. E Jesus diz assim, eu vim para você ter vida em abundância. E Ele está falando dessa vida. Nesse caso, Ele está falando que nós podemos ter, precisamos ter essa vida, uma vida abundante. E eu vou compartilhar um negócio para vocês. Você já experimentou ganhar presente alguma vez? Já, né? E dar presente, já experimentou? E sabe, a grande maioria das pessoas, eu vou dizer assim, acho que a totalidade, a não ser que a gente seja criancinha, né? Mas a gente sente mais prazer em dar presente do que em receber. Aliás, eu estava ouvindo uma matéria no rádio, e eles estavam falando de uma pesquisa que fizeram, e dizendo que o prazer de dar e de receber é o mesmo, só que quando você dá um presente, esse prazer, os resultados perduram por mais tempo do que quando você recebe um presente. Deus está chamando a gente para dar presente. É isso. Ele está chamando a gente para presentear o mundo, para ser luz e ser sal. O que eu quero fazer hoje? Eu tenho uma informação que eu tenho para dar para você, mas eu quero disponibilizar para você um endereço, uma página e um e-mail para você anotar aí no seu celular, tira uma foto da tela para você olhar em casa, para você entrar, se inscrever. Se você tem alguma ideia de algum ministério que poderia ser feito aqui nessa igreja, alcançando a nossa comunidade, ou se você tem alguma ideia de um ministério que você gostaria de fazer, ou ao qual você gostaria de pertencer, mas você vê que não existe, e no intervalo do primeiro e do segundo culto, já me falaram a respeito, já me falaram de um ministério, já se dispuseram para fazer parte dele. Coisa fantástica. Eu quero receber isso de vocês. E a gente vai começar a organizar os nossos ministérios, servindo a comunidade, nessa grande metrópole onde Deus está chamando a gente para ser missionários. E quem sabe ali para o meio do ano, segundo semestre, início do segundo semestre, a gente tem uma feira de ministérios, começando a tocar para frente os nossos ministérios e movimentando essa grande roda, essa grande engrenagem, essa grande colmeia chamada Nova Semente. Eu quero que você olhe sempre para cá. Você vai chegar todo sábado e vai olhar para esse favo de mel e vai lembrar que nós somos uma colmeia. E como o próprio desenho falou, não interessa o trabalho que você faça, ele é muito, muito importante. Anotou lá? Anotou? Fotografou? Eu vou ficar aqui pedindo para que o Espírito toque o seu coração
e que a gente se movimente e que a gente multiplique as nossas ações em missão nessa grande cidade e no lugar onde nós estamos aqui. Isso é um prazer para mim e eu tenho certeza que será um prazer para você também. Deus nos chama, Ele nos dá essa oportunidade. Ele diz assim: e aí, vamos começar a dar presente para os outros? Feche os olhos, vamos orar. Deus amado, quero entregar nas suas mãos a nossa vida e quero pedir ao Senhor que toque o coração de cada um, o meu coração, o nosso, a nossa mente, Pai, nos instruindo no que nós podemos e devemos fazer. Nós louvamos o Senhor, porque o Senhor criou esse mundo e cada criatura que existe nesse mundo, seja ela um ser vivo, foi criada com o propósito de louvar o Seu nome. Assim, Pai, queremos louvar o Senhor não só quando cantamos, quando vamos à igreja, mas queremos louvar com a nossa vida e com o nosso serviço. Aceita, Senhor, esse louvor. Coloca ele dentro da nossa alma para que ele seja uma resposta ao que o Seu Espírito fala em nós. Nos dirige para o nosso lar, Pai, e nos ajuda a ser um bálsamo para esse mundo que sofre e que se sente perdido. Esse ano não é um ano bichado. Ele é um ano que mostra para nós que parou o tempo de nós ficarmos parados. Que seja o nosso momento de nos levantar e de começarmos a nossa revolução espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para a gente louvar junto. Vamos cantar essa última música, louvando a Deus, colocando o nosso coração, nossa vida em serviço do Senhor, deixando com que Ele toque com o seu Espírito e isso se demonstre através dos nossos atos. Vamos todos ficar em pé para louvar a Deus. Toda criatura se derrame aos céus.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito esteja em vós. Amém. Deus abençoe a todos. Vão com Deus, uma boa semana. E hoje à tarde nós temos o Viva e o Começos. Se você tem alguém especial, traz para cá.